Então, já quer trazer um pouquinho, já vamos orar para iniciar. Gostaria de pedir para a Cindy orar para nós, para começarmos a nossa EBD, pode ser? Claro, pode ser sim. Legal. Pai, obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos reunidos, aprendendo sobre o Senhor, Pai. Fale aos nossos corações, nos transforme, Senhor, para que a cada dia possamos te amar acima de todas as outras coisas, Pai. Que o Senhor venha cuidar de cada um, das nossas ansiedades e preocupações e colocarmos tudo nas tuas mãos, sabendo que o Senhor mantém o controle da história de cada um. Obrigada por nos amar, independente das nossas falhas, por cuidar de nós, de cada detalhe da nossa história. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos dar continuidade na nossa EBD de Jesus no Antigo Testamento. Seja bem-vinda, Teacher Millie. Hello, good Hello. morning. Good morning. Olá, pessoal. Sorry pelo Teacher Millie aí, coisa de trabalho. Não tem problema. Seja bem-vindo à nossa EBD. Nós iremos... you are welcome. Eu tô bem também no inglês, eu sou bilíngue às vezes. Ai, ai. Very good, guy, very good. Vamos então, open your Bibles. Curtiram ou não? Vamos lá, a gente vai trabalhar no livro de Isaías ainda. Semana passada nós trabalhamos em Isaías 53, né, falando sobre o servo sofredor, e hoje nós iremos falar sobre Jesus já vindo como um vencedor e aquele que julga. Então, semana passada nós trabalhamos Jesus e sua crucificação, né, o seu caminho de cruz mostrada pelo profeta, né, falando sobre o Messias que viria, que morreria e que ressuscitaria, aquele que viria para morrer pelos nossos pecados, aquele que viria para salvar a nação de Israel e o povo de Deus, aquele que viria para salvar o povo. Hoje nós iremos falar sobre Jesus vindo como um guerreiro. Por isso que ainda hoje, né, em Israel, até na época que Jesus veio, eles não acreditavam que Jesus poderia ser o Messias, porque eles viam Jesus como um guerreiro. E Isaías, ele descreve Jesus como um guerreiro. Ele descreve Jesus como um vencedor, como alguém que vence uma guerra, uma batalha, alguém que tira aquele povo da escravidão e da servidão. Então, o povo de Israel imaginava um guerreiro literal, aquele guerreiro comandante de tropa, comandante de guerra, ou um líder, ou um rei, que viria para governar aquele povo e libertá-los de uma escravidão. Ali na época, quando Isaías estava falando, era do cativeiro babilônico, e ele aponta por um Messias que salvaria de qualquer tipo de escravidão. Então, o pessoal estava, na época lá de Jesus, eles estavam sendo dominados por Roma, então eles imaginavam que seria um domínio, uma vitória sobre o domínio romano, sobre a servidão de Roma, e Jesus não vem e não liberta aquele povo de uma servidão política, né? Era isso que eles estavam pensando, né? Uma vitória política, uma vitória bélica, uma vitória de guerra, e não é assim que Jesus veio para vencer. Ele veio para ter outro tipo de vitória e libertar o povo de outra forma. E é isso que nós iremos ver aqui em Isaías 53. Entrou uma abelha aqui. Isaías 53. Então, se eu levantar aqui, é porque entrou uma abelha e me picou. Aí se eu gritar aqui também. Seja bem-vindo, Gui. E então nós iremos abrir lá em Isaías 63, dos versículos 1 até o 6 nós iremos ler. Está bem tranquilo, a abelha entrando, cachorro latindo. Isaías 63, dos versículos 1... Tem cachorro no seminário? Desculpa essa pergunta aleatória, que foi muito curiosa. Não tem, não pode, é porque o pessoal passeia aqui, eu fico bem próximo ao portão aqui, onde eu dou aula, né, na janela. Daí passa os cachorrinhos latindo, gente gritando. Se passa algum seminarista conhecido que me grita, então se eu ouvir algum grito assim, é porque eu estou bem em frente à janela. Daí tem uns cachorros latindo ali, mas não pode, é proibido, extremamente proibido qualquer tipo de animal aqui no seminário. E sem piadinhas, tá?
Proibido qualquer tipo de animal no seminário. Vamos ver Isaías 63, dos versículos 1 ao 6. Vocês não podem pensar, então o que você está fazendo aí e tal, né? Qualquer tipo de Nem animal. pensei nisso, Não, não pastor. penso. Que bom. Isaías 63, do 1 ao 6, nós iremos ler. Vou pedir aqui, na minha lista, está a Camilinha primeira. A Camilinha ali do 1 ao 3 e o Silas do 4 ao 6. Pode ser? Isaías 63. A Camilinha, se conseguir ler do versículo 1 até o versículo 3, ou do versículo 1 até o versículo 3, e o Silas do 4 ao 6. Pode ser, Camilinha? Está aí? Foi só continuar porque eu dei uma saída, aí eu voltei agora. Ah, não, tranquilo. Isaías 63, do 1 ao 3. Do 1 ao 3, isso. Tá bem baixo seu áudio. E você tá indo. Aí, é que você tava indo antes. Melhorou agora ou não? Um pouquinho. Tá um pouquinho melhor. Mudar de fone aqui, peraí. Beleza, tranquilo. Qualquer coisa eu peço para você ler a próxima, tá, Camilinha? Fica tranquila. Não precisa ser. Então eu vou inverter assim, ó. O Silas lê então do versículo 1 ao 3, ok? Agora tá bom. Tá bom? Então Agora tá. tá ótimo. Então você pode ler então do 1 ao 3 e o Silas do 4 ao 6. Vou ler aqui. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelho o traje e as tuas vestes, como as daquele que pisa uvas no lagar? O lagar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor. As esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei, e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me substivesse. Pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Na minha ira, pisei os povos, no meu furor, embriaguei-os, derramando por toda a terra o seu sangue. Legal. A gente consegue perceber aqui nessa leitura um julgamento, um juízo. A gente consegue perceber ira. A gente consegue perceber outro atributo de Deus e um atributo dado ao próprio Jesus. Quando nós lemos lá e estudamos semana passada Isaías 53, nós vimos um servo sofredor. Nós vimos a imagem de uma ovelha e um cordeiro mudo, que foi até a cruz sem falar nada, obediente, sofrendo tudo o que tinha que sofrer. E aqui a gente percebe um guerreiro triunfante, um guerreiro forte, um guerreiro vencedor. Não que a ovelha muda não seja vencedora, mas a gente consegue perceber uma analogia, uma comparação muito interessante. Jesus ele é colocado como um leão poderoso e uma ovelha bondosa e humilde. Não que o leão não seja, né? Mas a gente consegue ver um leão guerreiro que mata e uma ovelha, um cordeiro que morre. A gente consegue perceber que Jesus ele é bom, ele é humilde, ele é manso, ele é tranquilo, mas também ele é forte, poderoso e tem sua ira santa. Nós precisamos ver Jesus e o próprio Deus com todos os seus atributos e perceber esses atributos, como um leão e como uma ovelha muda. Não sei se vocês assistiram aquele filme lá, As Crônicas de Nárnia. Já assistiram As Crônicas de Nárnia? A Feiticeira? Oh, já assistiu. O Silas é um... A maioria dos filmes que eu pergunto, ele já assistiu. O cara que é o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Sabe? Aquele lá que eles vão encontrar Aslan e tem uma conversa, eles começam a perguntar lá, diante da conversa lá, a Susana, o Sr. Castor, lá, eles começam a perguntar, vamos conhecer Aslan. E ele pergunta se Aslan é um homem.
e fala, não, Aslan não é um homem, ele é um leão, né? E pergunta assim, mas nós temos que ter medo dele. Eu vou falar aqui na minha versão Alan, que se alguém quiser fazer um adendo aqui no filme, pode fazer. E ele fala, vamos encontrar e tal, o leão, e pergunta se ele é perigoso, né? E ele fala assim, o leão é perigosíssimo, mas ele não deixa de ser bom. Só que para alguém chegar diante do leão, diante de Aslan, sem temor, ou ele tem que ser mais poderoso do que Aslan, ou tem que ser um completo tolo, um completo louco, né? Então, nessa conversa e nesse diálogo, daí depois no final ela fala, ele é o leão, ele é o rei dos reis, o rei dos animais, ele é o mais forte ali. Mas ele não deixa de ser bom. Ele é perigoso, mas não deixa de ser bom. É mais ou menos assim o diálogo que eles têm. Vocês lembram dessa parte? Você lembra, Silas, dessa parte? Esse diálogo, dessa conversa? Não lembro, não. Não? Existe essa parte aí, tá? Não estou inventando. Mas é um diálogo que eles têm ali, o Sr. Castor conversando e falando sobre o Aslan, no filme Aslan, a feiticeira, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa. As Crônicas de Nárnia, né? E a gente consegue perceber nessa ilustração, nessa parte do filme, apresentando Jesus, que ele é mesmo temido, que ele é poderoso, que ele é forte. Nós não podemos nos achegar na sua presença sem temor, mas mesmo assim ele não deixa de ser bom. Ele tem todos esses atributos. Ele tem o atributo da sua bondade, e ele tem o atributo do seu poder, da sua força. Não é porque Jesus ele é bom que ele aceita tudo, que ele aceita o pecado, que ele faz vista grossa para o pecado, que ele aceita qualquer tipo de vida. Não é isso que está falando. Hoje nós conseguimos ouvir muitas pregações que falam só sobre a graça, né, que é um atributo de Deus, não tem problema falar sobre a graça. Precisamos sempre lembrarmos da graça de Deus, porque é ela que nos salva. Mas só que nós não podemos usar a graça como um termo que, se eu não me engano, o Bonhoeffer fala sobre graça barata, ou é o Bonhoeffer ou o John Stott, é um dos dois, que é uma graça onde nós não damos valor à cruz de Cristo, que achamos que podemos fazer tudo, né? Claro que a graça, ela é de graça, né? Mas quando ele usa esse termo graça barata, é quando nós não damos valor para a graça de Deus e achamos que podemos fazer qualquer tipo de coisa, ter qualquer estilo de vida, que nós seremos aceitos por Deus. E não é assim. Não é ter qualquer tipo de vida. Deus, ele nos ama. Jesus, ele nos ama. Mas nós temos que ter uma resposta a esse amor e não viver de qualquer forma. A própria palavra de Deus diz que Deus ele é longânimo, ele dá tempo para que nós nos arrependamos, ele dá prazo para que nós o busquemos, mas ele não faz vista grossa, ele não deixa de se desagradar do pecado, de se desagradar do estilo de vida ruim e errado. Então, nós precisamos ver essas duas imagens. Uma graça sem lei se torna um liberalismo, pode fazer tudo. E a lei sem graça se torna só moralismo. Então, por isso que precisa ter o equilíbrio. Às vezes a gente ouve muito sobre a lei, sobre como tem que ser, e vira só um moralismo, só uma vida moral, que ninguém consegue encontrar. Se torna um legalismo, se torna uma religiosidade, se torna um farisaísmo. E uma graça sem a lei, sem estar junto, se torna uma liberalidade, se torna um liberalismo, pode viver de qualquer forma. E não é isso. Existe um equilíbrio. O próprio Jesus ele tem essa analogia, essa figura do cordeiro e do leão, porque é aquele que morre pelos nossos pecados, por amor, ele é humilde, ele é bom, ele é tranquilo, ele é manso, ele morre por nós. Mas ele também é aquele que vai vir para julgar. Quando ele fala assim, quem é este que vem de Edom? Ele está falando de nações ímpias. Ele está falando de nações hostis que são contra o povo de Deus. Ele vem de Edom com vestes vivas de cores e é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da força. Não é uma pergunta, ele está perguntando quem que vem que marcha na plenitude da força. Ele aponta isso para Jesus. Ele fala de um povo que é rebelde e que vai contra o povo de Deus e contra o próprio Deus.
Todos nós aqui, antes de Jesus, nós éramos considerados filhos da ira. Nós fomos todos aqui retirados do inferno. Deus, ele não manda a gente para o inferno, ele nos retira do inferno, porque esse já era nosso estado de vida antes de Jesus estar na nossa vida, antes de Jesus nos converter. O nosso estado já era o inferno. Ele vem para retirar homens do inferno, porque nosso estado já estava lá. Já estávamos no inferno. E algo interessante de nós percebermos é que como o homem, ele sempre se rebela contra Deus. A gente conseguindo, desde os estudos que a gente fez aqui, desde o início lá de Gênesis, a gente percebe em todas as histórias que o homem está sempre se rebelando contra Deus, a gente sempre percebe a sua graça vindo de encontro ao homem. Sempre. A gente vê lá em Gênesis 3, quando Adão e Eva querem ser independentes de Deus, querem ser iguais a Deus, se rebelam contra a lei de Deus, e mesmo assim, Deus vem com a sua graça e os perdoa e promete um redentor. A gente consegue perceber a sua graça lá quando Caim mata Abel. Lembram? Quando Caim mata Abel, daí Deus o expulsa e Caim fala assim, olha, mas eles vão me matar. A gente consegue perceber a lei de Deus aí quando ele retira Caim lá do Éden, mas a gente consegue perceber a graça de Deus. Ele fala, não, eu vou colocar uma marca sobre você e ninguém vai poder te matar. A gente consegue perceber que Deus, ele vem com a consequência daquilo que aconteceu, né, do que Caim fez, mas ele vem com a sua graça. A gente consegue perceber a graça. Deus vem de encontro a Adão e Eva. Ele sabia o que tinha acontecido. E vem e promete o Redentor. A gente falou lá do proto-evangelho. Já é anunciado a primeira vez o evangelho. Com Caim, ele vem a Caim e ele o salva das pessoas que queriam matá-lo. Coloca uma marca sobre a sua testa para que ele não pudesse ser morto em nações hostis. A gente consegue perceber a graça de Deus com a própria arca de Noé. Deus, ele vem e salva um povo, né, Noé e sua família, para que a terra não fosse devastada. A gente consegue perceber a sua graça aí. A gente consegue perceber que o plano da redenção continua quando Abel ele é morto. Deus, ele manda outro filho para Eva. Vocês lembram qual que é o terceiro filho que Deus que é revelado na Bíblia de Adão e Eva? Vocês lembram o nome? Lembra o nome revelado? O terceiro filho de Adão e Eva? Vocês lembram? Qual que era o nome dele? Você lembra, sim, de qual que era o nome do terceiro filho? Não mesmo. Não mesmo? Ó, vou dar uma dica, hein? Vou dar uma dica para vocês. Ó, o nome dele é esse aqui, ó. Lembra? Sete. Boa, Silas. O nome dele é Sete. Terceiro filho de Adão e Eva revelado na Bíblia. Ficou fácil. Ficou fácil, né? É Sete. Por que que a gente percebe a graça de Deus aí? Caim, ele mata Abel, e claro que Adão e Eva tiveram vários outros filhos, ok? Isso é indiscutível. Mas a Bíblia ali, o narrador, né, o escritor, ele só revela 3, né, filhos ali, porque era a história que era para ser contada, né? Claro que inspirado pelo Espírito Santo, mas para que seja contada. Por quê? Porque Noé, a nação de Noé, vem de Sete, que era do povo de Deus. Então vem o plano da redenção de Deus, ele continua ali. Então Noé vem de Sete e aí continua a nossa a descendência, né? E depois que esse povo, Deus ele salva Noé e esse povo, e a gente consegue perceber de novo lá que com a geração de Sete eles se rebelam, por quê? Porque Sete era a nação de Deus, eles começam a se misturar e com outras nações ímpias e começam a adorar outros deuses, é por isso que começa a ter todo tipo de maldade na terra, e Deus ele vem para eliminar a humanidade, e ele, com sua graça, ele salva uma família para que continue a humanidade. Depois que é morto toda a humanidade, Noé sai da arca, Deus ele faz um pedido para o povo, ele chega e faz para Noé e para o povo ali, né, para os seus filhos, Cã, Sem e Jafé e suas esposas ali, para que eles saíssem da arca, né, ele já fez aliança, porque ele não destruiria mais a terra com dilúvio, e ele chega e faz um pedido para eles: crescei-vos e multiplicai-vos e se espalhem pela terra. Só que depois que acontece isso, e Deus fala assim, crescei-vos e multiplicai-vos, se espalhem por sobre a terra, o povo se rebela de novo contra Deus.
Vocês lembram o que eles fazem depois que acaba a Arca de Noé ali? Qual que é a próxima história bem famosa ali? Que a gente consegue perceber uma rebelião de novo do povo contra Deus? É a da torre, não é? De Babel? Exatamente, Camilinha, da Torre de Babel. O que eles falam? Eles falam, vamos nos juntar, vamos fazer uma nação forte, vamos ficar juntos e vamos fazer uma torre para tão grande que o nosso nome seja conhecido, para que nós sejamos tão poderosos. Vamos nos ajuntar, não vamos nos separar. Vamos nos ajuntar para que a gente consiga ser um povo poderoso, forte, porque nós juntos aqui, nós seremos poderosos. Ninguém virá contra nós. E o pedido de Deus era crescer e multiplicar-vos e vão por toda a terra. O que o povo faz? Se junta. De novo a gente consegue perceber rebelião aí contra Deus. E o pecado é exatamente isso. É você querer ir contra a lei e a vontade de Deus. Aquele povo já vai de novo contra a vontade de Deus. E o que acontece lá na torre? O povo tenta subir até Deus. Claro que a gente sabe que não existe, não tem a possibilidade de subir uma torre até lá no céu, até onde está Deus. O que era aquela torre, só para que a gente consiga entender e contextualizar? Era aqueles zigurates, não sei se já ouviram falar sobre isso. Que é estilo uma pirâmide, né, com degraus, e nesses degraus aí tinham jardins, e no meio dele, ali tinha um lugar chamado morada dos deuses. E era ali que eles queriam se achegar a Deus, eles já estavam começando a adorar outros deuses, se rebelando. Então eles começam a crescer, levantar aquilo para se achegar até Deus, e o que acontece? Deus vem até o povo de novo. Daí ele vem e mistura as línguas. De novo a gente consegue perceber graça aí. Porque Deus, ele salva o povo dele mesmo, do pecado do seu próprio coração. Ele chega e fala, separa, não, gente, não é isso. Chega e separa e faz confusão nas línguas para que eles não acabassem com eles mesmos. Não tem como eles fazerem o nome deles grande. É Deus quem nos escolhe. Aqui, como o próprio Jesus, ele fala que ele é um guerreiro que lutou sozinho, né? O Messias fala que o guerreiro que mostra aqui, ele pisou no lagar sozinho e ele era um guerreiro que guerreava sozinho. É ele quem salva o povo. É ele quem escolhe o povo. É ele quem vem de encontro e salva o seu povo. Não é o seu povo que se achega a Deus. A gente percebe na torre que o povo queria se achegar a Deus. Eles queriam ser tão poderosos que eles através das suas obras, construindo aquilo, chegariam a Deus, se achegariam a Deus. E é mostrado exatamente o contrário. Deus, ele desce e se achega ao povo. Nós não conseguimos nos achegar a Deus, nos salvar, através apenas ou através, né, das nossas obras. Nós não conseguimos, da nossa vontade, da nossa força, não tem como, é só na força de Cristo, e por isso nós temos que estar debaixo e atrás da cobertura desse guerreiro que é mostrado aqui em Isaías 63, por isso que ele continua falando, eu quem falo, né, sou eu quem falo em justiça, poderoso para salvar, porque está vermelho o traje e as tuas vestes como o daqueles que pisa uvas no lagar. Aqui a gente consegue perceber a ira de Deus. Aqui é o sangue que não é das suas vestes, que não é seu próprio, é das suas vestes, mas não é seu próprio sangue. É o sangue daqueles que são julgados. E aqui é uma imagem já, uma escrita escatológica, já da vinda de Jesus, uma escrita dos últimos dias, quando Jesus vier para julgar os inimigos de Deus, né? E para levar o seu povo. A gente já consegue perceber uma imagem escatológica de um guerreiro forte e poderoso. Ele fala assim, o lagar eu pisei sozinho. Jesus, ele julga o povo sozinho. E os povos, dele fala, e dos povos nenhum homem se achava comigo, pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Ele começa a falar desse julgamento, ele vai vir para julgar. Essa é uma imagem clara da ira de Deus no dia do julgamento. E nós precisamos saber que isso existe. Às vezes é difícil falar, muitas pessoas fogem de falar disso, mas esse dia virá. Esse dia acontecerá. Por isso nós precisamos pregar o evangelho para os perdidos, porque isso é real, irá acontecer.
e será terrível esse dia. O próprio Deus fala, mostrando para João em Apocalipse, aqui ele fala, vai ser um dia terrível de julgamento. E muitas vezes nós ouvimos falar que o inferno é o afastamento ou a ausência de Deus, né? Mas alguns teólogos, e eu concordo com eles, que o inferno não é a ausência de Deus, porque Deus ele está presente em todos os lugares. O inferno é a presença da ira de Deus, Deus presente em ira. E é muito pior você estar nas mãos de Deus. A ira santa de Deus estará lá, ele estará presente em ira, e isso é muito pesado. E é algo que nós precisamos entender, que esse dia virá, que isso acontecerá. Isso não é balela, né? E o inferno, ele existe, a ira de Deus acontecerá, por isso nós precisamos levar o evangelho aos perdidos. Por isso nós precisamos voltar o nosso coração a esse guerreiro, nos arrependermos dos nossos pecados, né? E se não existe alguém aqui que já confessou Jesus como Senhor Salvador e é convertido, esse é o momento, mas aqui todos já são, né? Mas para que a gente consiga perceber que esse dia ele é real, que isso acontecerá. Porque nós também temos responsabilidade de levar a mensagem para essas pessoas. Tem um livro do David Nicholas chamado O que fizeram com o Evangelho, ou o que fizeram com o Evangelho, ou o que estão fazendo com o Evangelho, que ele fala sobre o Evangelho, né, sobre as boas novas e sobre as más notícias, né? Como era um livro escrito em inglês, foi feita uma tradução livre que foi Boas Novas e Más Novas, que é Good News e não é Bad News. Acho que é Bad News, é Más Novas. Então é Boas Notícias e Más Notícias. E o que acontece? Quando o Evangelho ele é apresentado, ele tem que ser apresentado em sua completude. Por quê? Porque o homem ele tem necessidade da salvação em Deus. Ele fala que muitas vezes o evangelho ele não pregado em sua completude, falando da ira de Deus e da graça de Deus, não é aceito por muitas pessoas. Por quê? Porque as pessoas se acham boas através das suas obras. Por exemplo, mas por que eu vou precisar, se eu sou uma pessoa muito boa, se eu honro meus pais, se eu pago meus impostos, se eu não falo palavrão, se eu não faço mal para os outros, sou uma pessoa boa, trabalho. Essa é uma figura de pessoa boa que é trazida ali na sociedade, mesmo, de uma questão moral. Mas na questão espiritual, todos nós carecemos de Deus, todos nós somos filhos da ira. E a má notícia, ela tem que ser apresentada também. Se nós não crermos em Jesus como Senhor e Salvador, se nós não entendermos que nós nos rebelamos contra Deus e através dessas nossas obras, mesmo nós sendo bons ou bonzinhos, conforme o padrão moral da sociedade, sem Cristo, nós não temos salvação. Então, por isso que o Evangelho ele precisa ser pregado completamente. Por isso que todos os atributos de Deus têm que ser apresentados de forma completa. Não só a sua graça, que claro que é suficiente para a nossa salvação, mas mostrar por que nós necessitamos disso, dessa graça. Por que nós temos essa necessidade? Porque senão nós vamos começar a achar que nós somos bons suficientes. E nós também não podemos entrar no outro extremo e saber que é pela graça e viver de qualquer forma. Entende? E é isso que o próprio apóstolo Paulo faz com os judeus, quando ele fala lá em Romanos, né? Que não é pelas nossas obras, que é pelo próprio Deus, que é apenas pela graça. Ele enfatiza muito que é apenas pela graça, não é pela lei. E a gente consegue perceber lá em Tiago, quando Tiago escreve para alguns judeus também, né, que quando receberam essa mensagem, que vivia de qualquer forma. Ele fala, olha, não é só por isso. Não é só pela graça, mas se você não demonstrar que você tem uma vida modificada e convertida, não adianta nada você saber sobre isso, não adianta nada você acreditar nisso, porque até os demônios creem e tremem também. Mas é através das nossas obras que nós mostramos que nós cremos nesse Jesus, que nós somos convertidos a Ele. Então, por isso que a gente consegue perceber equilíbrio. Por isso que o Evangelho ele é equilíbrio. Jesus, ele é equilíbrio. A gente consegue perceber o cordeiro, a gente consegue perceber o leão. Por isso, o Evangelho ele é sempre mostrado dessas duas formas.
fala sobre a ira de Deus e sobre a graça de Deus. O evangelho, ele é equilíbrio. Por isso nós precisamos ser também equilibrados em todas essas coisas. Não podemos ser extremistas, radicais, sempre é equilíbrio. Se formos extremistas na graça, nos tornamos liberais demais. Se formos extremistas na lei, nos tornamos fariseus, nos tornamos religiosos. Por isso que o evangelho, ele é equilíbrio. Jesus, ele é equilíbrio. E a gente consegue perceber aqui que o próprio Jesus, ele é quem salva e luta sozinho. Como eu estou falando muito, vou pedir para que, deixa eu ver quem que é minha próxima da lista aqui, a Hanna. Você consegue ler, Hanna, que você mandou um bom dia no chat, não sei se você consegue. Dá para ouvir? Dá para ouvir. Não muito, mas dá para ouvir. Você pode abrir lá em Apocalipse 6, dos versículos 12 ao 17. E Cindy, você é a próxima aqui. Você pode abrir lá em Isaías 9:6. Vamos fazer assim, a Cindy lê Isaías 9:6 primeiro, e daí depois a Hanna lê Apocalipse 6, do 12 até o 17. Beleza. Isaías 9:6. 9:6. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Legal. Apocalipse 6, 12. Em seguida viu o cordeiro quebrar o sexto selo. Houve um violento terremoto. O sol se tornou negro como uma roupa de luto, e a lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas caíram do céu sobre a terra, como os figos verdes caem da figueira, sacudida por um vento forte. O céu desapareceu como um rolo de papel que se enrola de novo, e todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. Então os reis do mundo inteiro, os governadores e os chefes militares, os ricos e os poderosos, e todas as outras pessoas, escravas ou livres, se esconderam nas cavernas debaixo das rochas e das montanhas, e gritavam para os montes e para as rochas: caiam sobre nós e nos escondam dos olhos daquele que está sentado no trono, e nos protejam da ira do Cordeiro, pois já chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá aguentá-la? A gente consegue perceber nesses dois textos, onde a Cindy leu e a Hannah leu, que fala sobre um príncipe da paz, né, um maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, né, na versão assim de pai eterno, que é a mesma coisa. E no da Hannah a gente consegue perceber, né, a ira do cordeiro, o dia da ira, que ninguém foge desse dia, ninguém foge do cordeiro, ninguém foge da sua ira. A gente consegue perceber o Deus da paz e o Deus da ira. O Deus da paz para aqueles que são seus filhos, e o Deus da ira para aqueles que são inimigos dele e do seu povo. Então, a gente consegue perceber essas duas linhas, né, do próprio Deus, ou a mesma, ou dentro do mesmo visão escatológica, no mesmo julgamento, esse daí que virá trazer a paz para aqueles que estão com ele, mas irá trazer tormento para aqueles que são seus inimigos. O cordeiro, ele foi morto, foi imolado, o seu próprio sangue foi para nos salvar. Só que a gente consegue perceber o sangue, né, e a ira derramada por sobre aqueles que são inimigos do seu povo. A gente consegue perceber que o próprio Jesus, ele foi o primeiro a provar da ira de Deus, quando ele foi para a cruz. Quando ele foi crucificado, ele prova da ira de Deus, ele prova desse cálice da ira, porque o pecado, né, ou a culpa do pecado da humanidade estava sobre ele. E naquele momento, o próprio Jesus, ele já prova da ira, da ira de Deus, do cálice da ira de Deus. E ele é demonstrado, né, de uma forma ilustrativa ali, quando o próprio Jesus ele pede para tomar, estava com sede, e eles dão vinagre para ele tomar, né? Não só vinagre, mas
uma bebida um pouco ali mais amarga, misturado ali com algumas ervas mais amargas. E ali mostra o amargor da ira de Deus sobre a vida de Jesus naquele momento. Aquela ira que era para cair sobre mim e sobre você. E que Jesus ele leva sobre si não só a culpa do pecado, mas ele prova da ira de Deus para que nós não provássemos dessa ira. E por isso a gente consegue perceber que um inocente foi julgado em nosso lugar. Aí a gente consegue perceber que daí dentro da filiação de Cristo, dentro da justiça dele, como nós lemos semana passada, essa semana passada, ele é quem intercede por nós, ele é quem está ainda hoje intercedendo por nós, à direita do Pai. Então, a sua justiça foi colocada sobre nós, e a nossa justiça foi colocada sobre ele. Por isso que naquele momento ele provou do cálice da ira, porque a nossa justiça estava sobre ele na cruz. E por isso que hoje nós podemos nos achegar confiadamente no trono de Deus e somos salvos, porque a justiça de Jesus está sobre nós. É através das suas obras e tudo que ele fez sozinho. Como Isaías fala aqui, ele continua falando, porque no dia da vingança me estava no coração e o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse. Admirei-me de não haver quem me sustivesse. Pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação. E o meu furor me susteve. O próprio Jesus, ele fez tudo sozinho. O que Isaías está mostrando aqui que foi através apenas das obras de Jesus que teve a nossa salvação, que teve a nossa redenção. Quando ele faz essa imagem de um braço, né, apenas do seu próprio braço, ou que ele estivesse lutando, ele está lutando sozinho. É uma luta sozinha. É uma luta que é dele. É ele quem nos salva. E é ele quem nos julga. Por isso que nós temos que, voltando àquela ilustração lá das Crônicas de Nárnia, nós temos que nos achegar com temor, sim, na presença de Deus. Por mais que ele seja do próprio Cristo, por mais que ele seja bom, humilde, manso, nós temos que ter temor diante da sua presença. Por isso que ele fala, aquele que chega sem temor na presença do Aslan, ele ou é mais poderoso, ou ele é um tolo. A gente sabe que não existe ninguém mais poderoso que o próprio Deus. Então, somos tolos chegarmos na presença de Deus sem temor. Por isso que daí eu volto a falar sobre aquele termo, né, graça barata, de achar que podemos viver de qualquer forma, que Deus ele aceitará. Deus ele não aceita o pecado, ele não compactua com o pecado, em uma vida de pecados. Entende o que eu quero dizer? Viver de uma forma pecaminosa, sem ter temor, sem entrar na presença de Deus e se arrepender. Porque todos nós iremos pecar, todos nós iremos errar. O próprio apóstolo Paulo fala, né? Também ele fala que ele é o maior dos pecadores. Todos nós iremos pecar. Isso é incontestável. A questão é como nós vivemos e como nós lidamos com o pecado. Não viver de uma forma desleixada. Né? E é isso que o próprio Jesus ele fala sobre a questão das nossas ações e a questão de nós pregarmos também o evangelho para aqueles que não receberam ainda Jesus como Senhor e Salvador. Eu quero que a Teacher Millie, você pode abrir para nós lá em Lucas, no capítulo 2, versículo 34, pode ser? Lucas 34. E o Gui, você pode abrir em Mateus 10, 34? Lucas 2, 34. E o Gui 10, 34. Pode ser, Gui? Sim, sim. Legal. Posso. Uhum. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino foi escolhido por Deus tanto para a destruição como para a salvação de muita gente em Israel. Ele vai ser um sinal de Deus. Muitas pessoas falarão contra ele. Legal. Qual o versículo? É o capítulo 10, o versículo 34. Ok. E chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho.
E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e tratou dele. Você abriu em Mateus 10:34? Mateus Não, 10. não, tinha aberto em. Calma. Tranquilo, Mateus 10:34. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Legal. A gente consegue perceber ali no cântico de Simeão, que ele fala que Jesus ele veio para trazer a paz para alguns e a ruína, né, para outros, porque ele veio mesmo, ele é um sinal de Deus para a salvação daqueles que creem, um sinal de perdição para aqueles que não creem. E a gente consegue perceber na leitura do guia ali que Jesus ele veio trazer a espada, mas quando ele fala da espada, ele está falando daqueles que não creem, né, no Evangelho, e aqueles que pregarem o Evangelho poderão ser perseguidos e serão perseguidos. Então, para aqueles que não aceitam o Evangelho, ou para aqueles que o Evangelho é pregado, eles não aceitam, ele trará a espada, ele trará, e ele fala, né, continuando ali, divisão entre família, ele fala sobre confusão. Por quê? Porque Jesus veio trazer confusão, falou, não, não é isso. É que aqueles que aceitarem o Evangelho, ele será tanto, como o próprio Lucas fala, o bom perfume para alguns, como o cheiro ruim para outros. Para aqueles que não ouvirem o Evangelho, eles não vão gostar daquilo que eles vão ouvir. E ele pode trazer espada mesmo. Você pode falar, pregar o Evangelho, olha, isso é pecado, isso é errado, não podemos fazer isso, né? E isso pode trazer perseguição na pregação do Evangelho. Às vezes a gente já pode ter sido perseguido de forma velada ou de forma direta, né? A gente consegue perceber em alguns outros países, né? Por exemplo, que é muito mais claro isso, essa perseguição, essa espada, né? Que Jesus é o próprio cara que veio para trazer a confusão, mas o seu Evangelho traria espada para aqueles que não crescem, eles poderiam ser perseguidos. O próprio Jesus fala, pelo meu nome, vocês serão perseguidos. E é essa questão da espada. Ele veio para trazer o julgamento ele fala de julgamento, né, para o povo que não crê, e salvação para aqueles que creem, mas também há perseguição daqueles que pregam o evangelho, e isso irá existir, ou daqueles que têm uma vida com Cristo. E o próprio Jesus fala, e é isso mesmo que irá acontecer. Porque, às vezes, quando nós confrontarmos alguém com o evangelho, pode ser com amor, confrontamos com amor, poderá haver perseguição, seja ela velada ou não, de forma direta ou velada. Então, o evangelho ele tem que ser anunciado, ele tem que ser pregado. Por quê? Porque Deus ele é amor, mas Deus ele é ira também. E quando Jesus ele fala, né, que Deus amou o mundo, o próprio João fala, né, de Jesus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna, a gente vê uma prova de amor grande de Deus pelo seu povo, e depois ele continua falando, né, e ele fala que ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes, ele não veio para os justos, mas ele veio para os injustos, e é isso que nós precisamos entender na própria questão do pecado, né, e na própria ilustração ali do filme lá do Aslan, né, que a gente pode, das Crônicas de Nárnia, que a gente pode perceber quando ele fala assim, ele não veio para os justos, mas para os injustos, né, e quando ele fala assim, olha, ou quando alguém chegar na presença, né, do rei, do leão, sem temer, ou ele é mais poderoso, ou ele é tolo. Eu acho que a gente pode enquadrar esse que pensa que é mais poderoso junto com o próprio tolo, porque quando Jesus, o próprio João, ele fala ali sobre que ele não veio para os justos ou para aqueles que não têm pecado, ele não está querendo dizer que exista alguém que seja justo e alguém que não tenha pecado. Ele não está falando isso. Ele está falando para aqueles que acham que não precisam disso, para aqueles que acham que não têm pecado, para aqueles que se acham justos demais e que não necessitam de Jesus, não necessitam da salvação, não necessitam da intercessão do próprio Cristo, não necessitam dele. Para isso ele não é isso, ele não necessita, né? Mas ele não necessita porque ele é bom, não, porque ele acha que não necessita. E enquadra na questão da tolice ali
do filme das Crônicas de Nárnia, mas ele veio para aqueles que são injustos, para aqueles que pecam, são para aqueles que têm consciência disso e que têm a necessidade desse Salvador. Foi para esses que ele veio. Parece que entende que esse aqui que luta sozinho, esse guerreiro que luta sozinho, esse guerreiro que luta, é ele quem fez todas as coisas. E nós precisamos dele. Nós precisamos da força do seu braço para sermos salvos, da força do braço do guerreiro, que é Jesus. Não na força do nosso. Nós não conseguiremos. Nós não temos capacidade para conseguir. E pensarmos que, desde lá do início, as pessoas se rebelam contra Deus. A gente vê inúmeras passagens. Eu só falei até o capítulo 11 de Gênesis, só fui até a Torre de Babel. Eu já falei 4 rebeliões ali. E a gente vai continuar até aqui onde a gente chegou em Isaías, a gente vai pegar inúmeras. Se a gente for pegar o livro de Juízo, o tempo todo o povo se rebelando contra Deus e Deus vindo com sua graça. Mas nós precisamos ter consciência disso, né? E a rebelião, ela é o pecado, né? Você se rebela contra a lei de Deus, né? Você vai contra a lei de Deus, isso é pecado. E quando você se rebela, e quando você vai com o pecado, a gente faz exatamente o contrário aqui, quando esse guerreiro fala que foi na força do seu braço que ele conquistou. Quando a gente peca e quando a gente acha que nós podemos fazer da nossa forma, nós estamos falando para esse guerreiro, né, que é o Jesus, que nós conseguimos também na força do nosso braço, nós sabemos como fazer. Nós não precisamos da força do braço dele, que na força do meu braço eu também sei fazer. Que eu sei o que é melhor, eu sei como tem que lutar. Entendem? E é exatamente o contrário que Jesus fala aqui. Eu lutei sozinho, ninguém me ajudou, não preciso de ajuda, eu preciso que vocês estejam debaixo, né, da minha cobertura. É só isso. E crer que ele é o Redentor. E ele termina aqui, né, depois, no versículo 6, na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Ele termina aqui com o julgamento. A gente consegue perceber, como a gente leu lá em Isaías 53, o servo sofredor e aqui o guerreiro poderoso. A gente consegue perceber Jesus que entrou num jumentinho, é o mesmo Jesus que virá num cavalo branco. É o mesmo Jesus que virá poderosamente. O mesmo que foi humilhado aqui nessa terra, voltará em forma de glória. Ele não é um Jesus pobrezinho, não é um Jesus perdedor, ele é um Jesus vitorioso. É um Jesus guerreiro. Humilde sim, bom sim, manso, mas poderoso. E ele tem ira. E que não caiamos em sua ira, porque é muito ruim, como está escrito aqui nos livros, né, de Isaías e Apocalipse. E como nós sabemos disso, já somos salvos, que nós apresentemos o Evangelho para as pessoas que não o receberam ainda. E que possamos, diante disso, apresentar todo o Evangelho, claro que de forma amorosa, né, mostrando qual que é a necessidade, porque nós temos necessidade de Cristo. Nós não conseguimos nos achegar a Ele através da força do nosso braço, através das nossas bondades morais. Porque nós somos mortos espiritualmente. E só através dele que nosso espírito é vivificado. E só através dele nós nos conseguimos achegar a Deus e obter a salvação através das obras de Jesus na cruz. Alguém quer falar alguma coisa? Falei muito hoje, de novo monopolizei um pouquinho. Depois assistam esse filme aí das Crônicas de Nárnia e tentam reparar nessa cena. Legal, não tem nada para falar. Então tudo certo. Chegamos a 11h45. Cheguei um pouquinho atrasado, não vou atrasar, passar para também. Vou trabalhar vocês na hora do almoço, né? Daqui a pouco já tem que acender a churrasqueira, fazer um churrasco, né? Então, vou pedir aqui para Lari. Você pode orar para nós, Lari, para encerrar nosso CBD? Senhor, Deus Pai, muito obrigada por esse dia, muito obrigada pelas palavras do Alan, Senhor. Por favor, abençoa todos aqui para que nós possamos realmente
entender e guardar essa palavra no nosso coração, Senhor. Pai. Nos ajude a nos aproximarmos mais de Ti e a conhecermos a Ti melhor a cada dia, Senhor. Seja com todos que não puderem vir hoje e abençoa-os também, Senhor. Nos dê um bom domingo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Um bom domingo a todos. Obrigado por ficar comigo aqui até faltando 15 minutos para o almoço, 15 minutos para o meio-dia, né? Esse é o almoço meio-dia. E espero todos vocês no culto. Quem não puder ir assistir em casa, bom culto em casa. Quem for, à noite nos vemos lá. Um forte abraço, Deus abençoe e um bom domingo. Precisando de qualquer coisa, é só mandar uma mensagem aí. Ah, desculpa, Cindy, Bom desculpa. domingo. Ah, pessoal O quê? saiu. Não, eu só queria dar tchau Eu ia falar do recado da diretoria. Tem recado? Pessoal, mesmo. quem não saiu ainda, por favor, fique. Que se saiu alguém daí, avisa essa pessoa. Um recado, Cindy, Camilinha. Sabia que tava. Acho que não. Não? É só semana que vem que a gente vai ter reflexo presencial, né? Mas a gente vai falar melhor, né, durante a semana. No grupo. Então, semana que vem um reflexo especial. Provavelmente vai vir um pregador sensacional de fora, acredito eu, né? É uma convidada muito especial, gente. Muito Ela especial. É muito legal. Aguardem. Descobrem. Depois Descobrem. eu pago pra você. Opa, tô dando spoiler. Aguardem aí, hein? Vocês não podem perder. Deus abençoe a todos, um forte abraço. Um bom domingo. Tchau, gente. Tchau, até. Tchau, abraço.